Oi, Mari. Tudo bem com você? Muito obrigado pela pergunta. Vamos ver se eu consigo responder, né? É uma pergunta difícil, né? Muito complicada, porque interfere na intimidade das pessoas, né? No planejamento familiar das pessoas, né? O que a gente pode dizer? Nesse momento, tá, a gente está vivendo uma pandemia pela doença causada pelo coronavírus, né, o novo coronavírus, que foi a doença apelidada de Covid-19. O que a gente sabe até hoje sobre Covid-19 e reprodução humana? A gente sabe muito em cima da gestação, né? E o que é esse muito? Um volume enorme de publicações, mas sem que esse volume enorme de publicações consiga ainda caracterizar uma evidência científica suficiente para eu transmitir às pessoas, pelo menos do meu ponto de vista, tá? O CDC norte-americano, no seu boletim mensal, soltou um relato, né, uma casuística de 8.000 e poucas gestantes, né? Do meu conhecimento, é a casuística mais robusta publicada em um único trabalho, tá? E nessa casuística, o CDC mostra que a gestante ela não morre mais do que a mulher não gestante quando infectada pelo coronavírus, né? Quando acometida da doença Covid-19. Mas a mulher grávida parece complicar mais, ou seja, ter mais complicações, né? Nessa casuística do CDC, aparece uma maior necessidade de internação em leito de unidade de terapia intensiva, né, leito de UTI, e aparece uma necessidade maior para uso de ventilação mecânica, né, uso dos respiradores mecânicos, tá? Então, em tese, a gravidez ela pode ser um fator de agravamento da doença, muito embora não pareça ser um fator de aumento de mortalidade. O que acontece? O problema é que, quando a gente está diante da gravidez, a gente não se preocupa só com a mulher, a gente se preocupa com a mulher e com a criança que está sendo gerada. E aí, nessa questão da criança, ainda tem algumas perguntas que precisam ser respondidas de uma forma mais convincente, né? A primeira pergunta é: esse vírus é transmitido através da placenta ou não é transmitido? Tudo indica que, se existe transmissão através da placenta, que a gente chama de transmissão vertical, ela é rara. Tá? Isso por quê? Isso porque a grande maioria dos registros que foram feitos, a grande maioria dos registros mostra que não há indícios de passagem do vírus através da barreira da placenta. Entretanto, existem alguns relatos isolados que são muito sugestivos dessa passagem. De forma que a orientação, então, é aquela que eu já disse. Parece que não acontece, ou que, se acontece, é uma ocorrência rara. A gente precisa ter mais número de casos da Covid-19 em gestantes para que a gente possa comparar com a população geral e chegar a conclusões mais robustas, de forma que eu possa orientar melhor as pessoas no consultório. Tem uma outra questão que também precisa ser respondida de uma forma um pouco mais convincente, que é a seguinte: se o vírus for transmitido através da placenta para a criança, o que acontece com ela? Essa criança tem complicações intrauterinas? Ela vai ter complicações depois que ela nasce? Esse vírus aumenta a chance de aborto nas mulheres que o adquirem no início da gravidez? Então, essas respostas nós ainda não temos, tá? O que a gente tem mais próximo de uma resposta convincente parece que as mulheres que estão com a doença Covid-19, elas têm uma probabilidade maior de entrar em trabalho de parto prematuro, ou seja, de uma criança antes da maturidade, tá? Mas isso já é conhecido para as infecções em geral. Então, não dá para a gente afirmar ainda que a Covid-19 é diferente de outras infecções que também podem levar à prematuridade, tá? Então, essa é a situação coronavírus, gravidez. Dito isso, né, eu vou responder sua pergunta, que é direcionada aos casais que vão para tratamento.
Por conta dessas incertezas, tá, existe uma orientação da autoridade sanitária, né, no caso a Anvisa, de que os ciclos de reprodução assistida sejam adiados neste momento, tá, a menos que exista uma necessidade emergencial de se proceder ao tratamento. Tá? E aí a gente entra numa zona de penumbra porque existe uma divergência no entendimento do que seria um caso essencial. A gente sabe que as mulheres que vão ser submetidas a um tratamento quimioterápico ou radioterápico, né, que são as mulheres com câncer e algumas mulheres com algumas doenças benignas que também demandam esses tratamentos. Essas mulheres, por terem um risco maior de agressão do tratamento aos seus óvulos, e aos seus ovários e óvulos, essas mulheres, elas caracterizam, então, a emergência. Então, se eu vou fazer um ciclo de tratamento para preservação de óvulos por motivo oncológico, eu estou liberado para fazer. Agora, existe a situação das mulheres com baixa reserva ovariana e principalmente aquelas em idade avançada. Ela é uma opinião, esse é um ponto que divide opiniões. No meu ponto de vista, o adiamento em poucos meses, ele não prejudica o resultado do tratamento, mesmo para essas mulheres, mas eu quero deixar claro aqui que essa é uma opinião pessoal e ela não é a opinião da maioria, tá? Então, a maioria dos colegas acredita que precisa ser feito de uma maneira emergencial. Por que eu acho que a gente não deve fazer tratamentos quando não são necessários? Não é tanto pelo risco da doença na gravidez, mas é pelo aumento da circulação num momento em que o distanciamento ainda é recomendável, muito embora nossas autoridades estejam se movimentando para relaxar completamente as medidas de isolamento social. Essa não é a opinião que a gente vê na maior parte da comunidade científica, com a chancela da Organização Mundial de Saúde, né? Então, se eu faço tratamentos normalmente, eu sujeito as pessoas que vão circular pelas clínicas, né, à contaminação, a uma chance maior de ser contaminado. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que, se eu aumento o número de pessoas contaminadas, eu aumento o número de demanda por leitos, né, leitos, consequentemente, leitos de UTI e, numa última etapa, aumenta o número de óbitos. Então, eu acho que a medicina reprodutiva, neste momento, ela deveria ser um pouco mais contida e só proceder tratamentos realmente para as pessoas em situação de emergência. É claro que a gente vai receber no consultório, muitas vezes, pessoas que com um grau de ansiedade muito elevado em razão da idade. E que mesmo que eu não acredite que pouco tempo de adiamento seja prejudicial, talvez, analisando a saúde da pessoa como um todo, talvez seja mais salutar para aquela pessoa ou para aquele casal que me procura fazer o tratamento. Nesse caso, quando o tratamento visa a fertilização in vitro, a recomendação vigente é que, se o tratamento seja feito, os ovários sejam estimulados, os óvulos sejam captados e fertilizados e os embriões sejam congelados, tá? Então, que os tratamentos aconteçam, mas que não exista transferência embrionária até que a situação de emergência epidêmica esteja minimamente controlada, tá? Aí a gente tem um outro problema, porque não está claro para nós o que seria esse momento de mínimo controle, né? Haja vista que a gente vai precisar, provavelmente, conviver com a Covid por um tempo bem maior do que as mulheres, ou os casais, ou as pessoas que querem engravidar têm para esperar. Então, por isso que eu disse no começo da minha resposta, que é uma resposta difícil, porque não existe só uma resposta correta, tá? Se a gente for olhar com base na recomendação atual da Anvisa, a recomendação é para que tratamentos só sejam realizados em situações emergenciais. Muito obrigado pela pergunta, você sempre muito carinhosa comigo. Muito obrigado ao seu público, a quem assistiu a minha resposta até agora. Recebam aí um beijo e um abraço à distância e fiquem bem e em casa.